Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Agora pela 93, CEZN em família, um programa de fé, amor e esperança. CEZN em família. Bom dia, queridos! Sejam bem-vindos a 93 FM no programa CEZN em Família. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho do ano de 2026. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, lhe dê paz e um dia extraordinário, pois esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Receba essa palavra da parte de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Irmãos, a culpa nos afasta da vitória. É verdade. A culpa é como um peso extra que carregamos na nossa jornada. Ela nos impede de avançar, ela tira o nosso equilíbrio e nos afasta da vitória. Assim como uma coluna vertebral sobrecarregada pode causar diversos problemas, a culpa sobrecarrega a nossa alma, impedindo que vivamos plenamente. Temos que montar a nossa mochila com o essencial, e a culpa não faz parte desse essencial. Ela é um peso desnecessário que nos impede de alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos. É como carregar pedras ao invés de alimentos nutritivos para a nossa jornada. Livre-se desse peso hoje, porque o Senhor já te perdoou. Deus te ama e te perdoa incondicionalmente. Não há necessidade de carregar o fardo da culpa. Deixe-o ir e siga em frente com leveza do perdão. A culpa te impede de ver o futuro com esperança, te afasta de novas oportunidades e te impede de viver o presente com alegria. Ela te prende ao passado e te impede de crescer e te afasta de Deus. Não deixe que a culpa te domine. Escolha perdoar a si mesmo e aos outros. Aceite o perdão de Deus e siga em frente com a cabeça erguida e o coração leve. Anote o que eu vou dizer. A culpa te impede de ver o futuro com esperança, te afasta de novas oportunidades e te impede de viver o presente com alegria. Por isso, se afaste e se livre de toda a culpa, porque Ele já te perdoou. Você gostou dessa palavra? Mensagens como essa estão no meu livro, Pastor Márcio Rocha, Alimentados pela Palavra. Uma jornada diária para fortalecer a sua fé. Vamos de música, Ministério de Louvor CEZN. E daqui a pouquinho a palavra de Deus. CEZN em família. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sou
enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela. Revela quem tu és, ungido de Deus. Declara, igreja, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. CZN em família. Quero te fazer um convite hoje à noite. Pastor, hoje é quinta, tem culto. Hoje à noite tem culto de homens. Toda terceira quinta-feira do mês, os homens da comunidade evangélica da Zona Norte se reúnem na rua Hipólito da Costa, número 109, em Vila Isabel. Hoje, 19h30. Pastor Serginho está te esperando lá, junto com toda a nossa liderança do Corpo de Obreiros de Homens. Vai ser um culto poderoso, um culto onde só os varões vão estar lá, adorando, servindo, louvando, se derramando diante do Senhor e recebendo uma poderosa palavra. Hoje, 19h30, na comunidade evangélica da Zona Norte. CZN em família. Casamento ao Máximo, novo livro da pastora Marisângela Siqueira. Não se case sem ler este livro. Para se manter casada, eleja-o como o livro da sua cabeceira. Não se divorcie sem passar por ele e tentar. Não se case novamente sem antes aprender o que ele pode te ensinar. Casamento ao Máximo, novo livro da pastora Marisângela Siqueira. Educação cristã de excelência é no IEP, Instituto Educacional Propósito, localizado em Vila Isabel. Da educação infantil ao 9º ano, uma escola por princípios e de cosmovisão cristã. Do IEP sairão homens e mulheres preparados para impactar as 7 montanhas de influência da sociedade. Traga seu maior tesouro para fazer parte desse propósito no Instagram, @IEP Propósito, e pelo Zap 970908282. Rua Hipólito da Costa, 153, Vila Isabel. Os pastores Márcio Rocha e Marisângela Siqueira esperam por você nos cultos da CZN. Quarta-feira, às 7h30 da noite. E domingo, 9h30 da manhã e 6h30 da noite. Venha com sua família. Comunidade Evangélica da Zona Norte. Rua Hipólito da Costa, 109, Vila Isabel. Vamos de palavra. Receba esse banquete da parte de Deus e já já a gente volta. Ouça agora a palavra do dia. Lucas capítulo de número 5. Lucas 5, verso 1. Eu gostaria de ler alguns versículos desse capítulo com você e a partir dele recebermos também a mensagem dessa noite ao seu coração. Lucas capítulo de número 5, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos junto à beira da praia do lago. Os pescadores, havendo descido, estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, ou vamos onde as águas são profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma quantidade tão grande de peixes que as redes quase se rompiam.
Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que agora quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Esse texto que nós lemos essa noite é um texto que é muito conhecido por todos nós. Ele é a primeira das duas pescas maravilhosas que Jesus realizou. A primeira, Lucas 5, nós acabamos de ler. A segunda está em João capítulo 21. Aquele episódio que a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter ressuscitado, pela terceira vez se encontrou com os discípulos. Eles estavam na Galileia, mais uma vez às margens do mar da Galileia. Naquela ocasião que Jesus restaurou a Pedro para o ministério, dizendo a ele que se ele amava mesmo ainda Jesus, que aceitasse e recebesse a missão de ser um pastor de ovelhas, um apacentador de cordeiros, servir dentro da gestão da igreja de Cristo que o Senhor estava estabelecendo. Curiosamente, nesses dois momentos, nessas duas pescas maravilhosas, Jesus construiu nelas uma plataforma para tratar ministerialmente com Pedro. Porque na primeira pesca, Jesus chamou Pedro para o ministério, Lucas 5. Na segunda pesca, Jesus restaurou Pedro para o ministério, João capítulo 21. Em ambos os casos, Pedro tem a iniciativa de pescar, sendo que no segundo caso, a Bíblia nos dá a impressão muito clara que o desejo de Pedro, quando ele diz para os discípulos: vou pescar, vamos comigo, e Jesus já havia tirado ele da rotina da pesca, aquilo era algo que dizia respeito apenas ao passado dele, mas ele havia negado ao Senhor. E Lucas escreve no seu evangelho que quando o galo canta e Pedro ouve o galo cantar, e ele olha para dentro da casa de Pilatos, ele e Jesus, eles olham um para o outro, eles cruzam o olhar. Então a versão de Lucas deixa muito clara para a gente que Pedro sabia e havia visto Jesus no exato momento em que ele negou a Cristo. Aquilo que Jesus havia dito para ele instantes antes, quando estava na última ceia no cenáculo, que antes que o galo cantasse, ele iria negar ao Senhor. Pedro sabia que Jesus havia visto aquilo acontecer. E eles se encontraram duas vezes depois da ressurreição, e nem Jesus mexeu no problema, e ele também não mexeu. Ficou aquele clima chato. Pedro olhando e dizendo: ó, eu sei que eu errei, ele sabe que eu errei, eu não tenho coragem de ir pedir perdão. Ele também não inicia nenhum diálogo, aquele esfriamento relacional, até que Pedro faz a decisão em João 21 de dizer: vou pescar. O que ele está dizendo é: vou voltar para a vida que eu tinha antes, vou abandonar esse negócio de ministério, de igreja, vou reativar a rotina que eu tinha antes de ter sido chamado por ele. Naquela ocasião que a Bíblia diz que mais uma vez, voltando para pescar, novamente, ele pescou uma noite inteira. E assim como em Lucas 5, de novo, ele não conseguiu pegar nada. Tem uma lição tão preciosa daquele texto para a gente. Todas as vezes que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem mais para você, você vai ressuscitar junto as mesmas tristezas, os mesmos resultados, os mesmos vazios, as mesmas realidades. Todas as vezes que você tentar ressuscitar na sua vida algo que faz parte do seu passado e não daquilo que Deus tem para você agora, você ressuscita junto tudo o que você não queria te ressuscitar, que foi justamente o que te esgotou, que te angustiou naquele ponto de onde Jesus te tirou. Então não tente ressuscitar ou resgatar ciclos que Deus não tem mais para você. Levante a cabeça, aprenda com os erros, recomece, mude a postura de vida e viva uma nova história, porque com Jesus a melhor parte sempre está por chegar. Então o Pedro, ele é prova disso. O Pedro, ele vive essa realidade na sua vida. Essas duas pescas foram dois ambientes que Jesus tratou pessoalmente e ministerialmente com ele. Só que a primeira delas, que é esse texto que nós lemos, Lucas 5, duas cenas estão acontecendo nesse lugar,
que é o Mar da Galileia, que às vezes o Novo Testamento chama de Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é o mesmo local. Na verdade é o Rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã, lá no norte do Monte Hermon, e deságua até chegar ao Mar Morto, a parte mais baixa da terra. Só que na região da Galileia, na região ali de Magdala, Cafarnaum, ele forma um bolsão de água, que por causa da extensão é chamado de Mar da Galileia. Não por ser água salgada, mas mesmo sendo água doce, recebe o mar por causa da sua extensão geográfica. É ali que Jesus vivencia grande parte da sua vida, e às margens daquele mar que Jesus realiza 70% dos seus milagres. 70% dos milagres de Jesus foram realizados na Galileia. É ali que Jesus chama os seus discípulos, treina os seus discípulos, visita aquelas vilas, compartilha com eles as boas novas de salvação por meio do Evangelho. Às margens daquele mar, Jesus concentra grande parte do seu ministério. E num daqueles dias tão extraordinários, mas aparentemente tão comuns, Jesus vai numa manhã chegar às margens do Mar da Galileia. E duas cenas estão acontecendo. A primeira são 4 pescadores. Eles haviam pescado toda a noite, e a Bíblia diz que eles não haviam conseguido pegar nada. Você tem ali Pedro, você tem ali André, que é irmão de Pedro, e você tem ali outros 2 pescadores que também eram irmãos, que eram Tiago e João. Os 4 posteriormente estariam sendo chamados para o ministério, chamados para caminhar toda essa trajetória de 3 anos e meio ministerialmente com Jesus. E Jesus chega pela manhã, e a primeira cena é essa: 4 pescadores esgotados, fisicamente, mentalmente, lavando as redes, frustrados, porque pescaram toda uma noite e não conseguiram pegar nada. A outra cena é uma multidão, que no mesmo espaço geográfico está se formando, e eles estão próximos dos pescadores lavando as redes. Só que eles não estão esgotados, eles estão empolgados. Eles estão famintos por ouvirem uma palavra. Jesus estava ali, eles queriam fazer um culto. Jesus era o pregador daquela manhã, e eles queriam ouvir Jesus pregar. E Jesus conecta de uma forma muito magistral as duas realidades. Porque a Bíblia nos diz que Jesus chega até Pedro e fala assim: me empresta o seu barco. E Jesus se assenta no barco de Pedro, se distancia um pouco da praia. Ele utiliza toda a configuração da natureza ali ao seu favor. Você tem literalmente a questão dessas ondas de vento vindo do mar, fazendo com que o som se espalhasse muito mais fácil por aqueles que estavam na costa. Eu não sei quanto tempo durou aquela mensagem, não sei quanto tempo durou aquele culto, mas quando Jesus terminou de pregar, a Bíblia nos diz que Jesus chegou para os discípulos, principalmente para Pedro, e disse assim: vamos voltar ao mar para pescar? Pedro deu uma declaração muito curiosa. Ele falou assim: Senhor, eu pesquei toda a noite, nós pescamos toda esta noite, e nós não conseguimos pegar nada. Humanamente falando ali, quem é que conhecia bem aquele mar na sua profissão? Jesus ou Pedro? Pedro. Quem era o pescador ali? Pedro. A profissão de Jesus era carpintaria. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, no melhor momento eu estava lá, na melhor configuração de temperatura, de água, de lua, no melhor momento para pescar, eu estava lá. Eu fiz o que era para ter feito, na hora exata, necessária, na configuração mais provável para uma boa pesca, eu estava lá. O que ele estava dizendo era: Senhor, qualquer outra pessoa que estivesse me dando esse conselho, certamente ele não seria aceito, porque eu sei que esse não é o melhor momento. O melhor período para pescar já foi, está de dia, a temperatura da água mudou, toda a configuração geral para pesca não dá a probabilidade que esse seja o melhor momento para pescar. Humanamente falando, pescar agora é tempo perdido. Na hora certa eu estava lá e eu não consegui pegar nada, mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou confiar, vou voltar e vou lançar as redes. Pedro está ensinando uma lição aqui para a gente. A nossa experiência não vale mais do que uma direção que vem do Senhor. Os nossos pontos de vistas não valem mais do que uma palavra que vem de Deus para a nossa vida. Aquilo que a gente conclui, pensa, entende, não vale mais do que uma direção de Deus sobre nós. O que Ele está dizendo é: Senhor, eu reduzo tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, a uma palavra que vem do Senhor. Pode não ser o melhor momento, mas o Senhor não depende de facilidades para realizar milagres, porque o Senhor está falando: eu vou confiar e irei voltar para lançar as redes. Ele foi, e quando ele lançou aquelas redes e pescou e puxou, havia tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes quase estavam se rompendo, se rasgando. Eles gritaram para que fosse trazido outro barco, levaram outro barco.
E agora, ao invés de redes estarem quase se rasgando, eram os 2 barcos que quase estavam afundando. Nos 2 cenários, o milagre levou a um extremo: ou redes quase se rasgando, ou barcos quase afundando. Só que tem uma lição tão poderosa aqui: se é Jesus quem faz, Jesus sustenta. Se é Jesus que faz, Ele traz uma medida abundante, mas redes não se rasgam, barcos não afundam. Cristo não vai fazer nada que vai fazer você comprometer estruturas que Ele te deu quando Ele te abençoa. A bênção de Deus não destrói famílias. A bênção de Deus sustenta redes. A bênção de Deus sustenta barcos. Barcos não afundam. A bênção de Deus não deixa a sua vida entrar em colapso. O Deus que abençoa é o Deus que sustenta. Eu estou crendo em nome de Jesus essa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te dar sabedoria para você identificar o que é que de fato é bênção dele mesmo para você ou não. E se você estiver conectado com o que de fato é de Deus para a sua vida, além de Deus te abençoar, estruturas não vão ser rompidas, estruturas não vão ser perdidas. Deus abençoa com uma grande pesca, e as redes não se rasgam, e os barcos não afundam. Cristo que abençoa também sustenta aquele a quem Ele abençoa. Você pode celebrar a Ele por isso. Há um controle completo de Jesus sobre a situação. Quando Pedro analisa tudo isso e percebe tudo isso, aí ele se sente constrangido, porque ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu não mereço estar vivenciando isso. Se há um conselho que eu posso dizer, é: se afaste de mim. O Senhor não merece estar perto de gente tão falha, impura, pecadora como eu. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e falou assim: eu me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. É a partir de hoje que nós vamos andar mais juntos, porque até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas, e há muita gente para você alcançar para o reino de Deus. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer isso? Diga assim: Senhor, ajuda-me a ser um pescador de almas. Você concorda comigo que o verbo pescar se encaixa muito bem para peixes, mas não para pessoas? Se Jesus tivesse falado o seguinte: até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós iríamos entender o que Jesus estava falando, sim ou não? Sim, mas foi isso que ele falou? Não, ele repetiu o verbo pescar. Ele não usou o verbo pescar e o verbo ganhar, ele repetiu o verbo pescar. Até hoje você pescou peixes, a partir de hoje você irá pescar almas, pescar pessoas. Isso daqui não é um erro de tradução. Jesus está sendo intencional em algo que ele está ensinando para Pedro. O que ele está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador, a partir de hoje você continua sendo um pescador. O resultado final será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Se você se levantar e for até elas, Deus te dará a palavra certa para as pessoas certas, e muita gente será alcançada para o reino de Deus. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Você precisa sair daqui essa noite entendendo que você é um pescador de almas no lugar onde Deus plantou você. Há muita gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho através da sua vida ainda esse ano. Você pode dizer amém por isso? Aquela oração que Jesus disse: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, a colheita a ser realizada é muito grande, tem muita gente para ser alcançada, só que pouca gente está se dedicando nisso. Rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Dr. Billy Graham tinha um comentário muito interessante sobre esse texto, porque ele dizia o seguinte: dentro de tantas comparações que Jesus poderia ter feito, ele comparou as almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizada. As almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizadas, porque em ambos os cenários tem um tempo limite. Você pode repetir isso comigo? Diga: um tempo limite. Imagina que você planta tomates e a data certa da colheita é o dia 10. Que dia? Que dia? Para que você colhe no dia 10 e você tenha um prazo aí de 10 dias para que esses tomates sejam guardados, enviados até a cidade onde eles serão vendidos, e vá para a feira ou vá para o hortifruti, a pessoa compre e chegue na casa da pessoa para ela ter mais 2, 3 dias de consumo, porque até o dia 20 ele dura, ainda com qualidade excelente para ser consumido. Que dia que você tem que colher? Dia 10, para até o dia 20 ele ser consumido.
Se você posterga isso 15 dias, se ao invés de você colhê-lo no dia 10, você colhe ele no dia 25, você compromete toda a sequência, ok? No que esse tomate chega, ele ou já está apodrecido, ou ele não está mais apto para consumo, porque você tem um tempo limite para ser colhido, ok? É essa similaridade que o Dr. Billy Graham construiu. O que ele disse é o seguinte: em ambos os casos, há um tempo limite para ser alcançado e para ser realizado. As almas a serem alcançadas, com uma colheita a ser feita, porque toda alma também tem um tempo para ser alcançada. Toda alma. Tem gente que a gente consegue levar a Cristo essa semana, que semana que vem não estará mais vivo. Tem gente que a gente conseguia levar a Cristo no mês passado, que esse ano não está mais com a gente. Tinha gente que a gente conseguia levar a Cristo no ano passado, que esse ano não está mais vivo entre nós. Toda alma tem um tempo limite para ser alcançada. Eu gosto muito de uma frase que diz que o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa? O Evangelho é uma boa se chegar a tempo. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Deixa eu repetir isso aqui pela terceira vez para você. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Como que você enxerga as pessoas? Talvez um dos grandes segredos do ministério evangelístico de Jesus é que Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores. Você pode repetir isso comigo? Diga: ovelhas sem pastores. Como que a gente enxerga as pessoas? O empresário enxerga as pessoas como consumidores do seu produto, ok? Um político enxerga as pessoas como gente que vai somar força em um projeto para a contribuição de uma cidade melhor, de um estado, de um país melhor. Como que a gente enxerga as pessoas? O ministério de Jesus foi um ministério apaixonante, porque Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores. Jesus via as pessoas como gente que precisava ser alcançada, como gente que precisava de uma igreja, como gente que precisava ser cuidada. Se mudar a nossa forma de ver as pessoas, mudará o nosso alcance evangelístico sobre os locais onde nós estamos, porque a gente precisa a cada dia lembrar que nós somos pessoas que vão pescar vidas para Cristo. Que você possa sair apaixonado desse culto com essa visão. Eu gosto muito de uma ideia que você será a única Bíblia que alguém irá ler, ok? Você será a única Bíblia que alguém irá ler, porque há pessoas que nunca vão ter uma Bíblia em casa. Há pessoas que tudo que elas vão conhecer sobre Deus é o que elas convivem e aprendem com você, na escola, no trabalho, na universidade, aonde você está inserido. Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Toda a impressão que alguém irá ter e vai ter da fé cristã, de Cristo do Evangelho, é o que ele está vendo com você, ao ponto que ele convive, ao ponto que ele estuda, ao ponto que ele trabalha. Seja alguém que a sua fé faz alguém conhecer mais a Cristo. Seja alguém que a sua fé faz alguém querer ter um encontro melhor com Cristo. Que você saia desse culto como um pescador de almas. Deus plantou você em lugares específicos para que a sua fé alcance mais alguém, e Deus será glorificado através disso. CZN em família. Que palavra poderosa, não é não, irmão? Puxa vida, é por isso que eu insisto em você estar conosco na comunidade evangélica da Zona Norte, porque Deus sopra naquele lugar. Então você é meu convidado para estarmos juntos em nossa igreja. Eu vou orar por você, o programa está acabando, mas eu preciso orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, clamamos a Ti. Queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor nos reconecte ao nosso ministério, que o Senhor nos reintroduza ao corpo. Se há aqui entre nós alguém que nos escuta e está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida a Cristo, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, toca no coração desses homens e dessas mulheres. Faça-os entender que nós não temos outro bem além de Ti e que não temos outra opção. Temos tentado do nosso jeito, mas somente do Teu jeito, da Tua maneira, com os Teus planos, é que nós vamos conseguir realizar e desfrutar da plenitude da vida. Traz esses homens e mulheres de volta para a mesa dos filhos, Senhor. Onde houver uma igreja perto deles, que eles possam entrar nessas igrejas e ali se reconectarem com o Senhor e entregarem a sua vida a Cristo. Eu te louvo, eu te peço que hoje, nessa quinta-feira, haja salvação. Haja salvação. E somente o Teu Espírito tem poder para tocar nesses corações. Eu te louvo, eu te agradeço e te peço, Senhor, que hoje seja dia de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, estaremos juntos amanhã na sexta-feira no programa mais falado pela cidade, CEZN em Família. Deus te abençoe, até amanhã, graça e paz. Os pastores Márcio Rocha e Marisângela Siqueira esperam por você nos cultos da CEZN. Quarta-feira, às 7:30 da noite. E domingo, 9:30 da manhã e 6:30 da noite. Venha com sua família. Comunidade Evangélica da Zona Norte. Rua Hipólito da Costa, 109, Vila Isabel. CEZN em Família.